Meu nome é João Bonjan, eu sou fundador da Clínica Energia e Amor e do grupo, fundado em 2014 em Botafogo, primeiramente, hoje contando com as unidades na Gávea e abrindo em outros lugares. Então agora eu vim explicar para vocês o processo que muitos pacientes me perguntam a mesma coisa. Por que ficamos doentes? Ou qual é a evolução da doença? Mas por que eu tenho que fazer um tratamento biofísico? O que enquadra isso? Então eu vou fazer uma analogia a um aquário. A gente nasceu e nesse nascimento a gente saiu da bolsa do útero da nossa mãe. E a bolsa estourou e viemos a vida da material. Então você imagina que você tem um aquário e esse aquário está com a água limpa, com tudo funcionando, e a gente vai colocar um peixinho lá dentro. E esse peixinho é o bebezinho, tá? E aí você vai alimentar esse bebê, você vai dar comida, e aí ao longo do caminho você vai alimentando ele e ele vai crescendo. Nesse longo desse caminho se passaram 5 anos. E aí você percebeu que a água do teu aquário, ela já não está tão limpinha quanto ela estava antes. Por quê? Você só se preocupou em alimentar o seu peixe. Você não se preocupou em limpar o aquário, em fazer as manutenções do aquário e nada disso. E aí a água ficou meio turvinha, um pouco escurecida, um pouco verdinha. Foram se passando os anos e esse aquário ele foi ficando cada vez mais sujo. O paciente chega na clínica com 30 anos, 20 anos, 40, não importa. Você nunca fez um processo de limpeza. O que acontece? Esse aquário ele tem algumas bombas de filtragem. Então você tem as bombas que fazem a limpeza do oxigênio, tá? Então você filtra a água do aquário. Você tem os filtros que fazem essa filtragem, que a água passa pelos filtros, e esses filtros eles começam a entupir, eles começam a solidificar, eles começam a reter a sujeira. Essa sujeira vai retendo, até uma hora que o filtro não dá mais conta de fazer a filtragem. E aí a água começa a ficar turva, ela começa a ficar barrenta, ela começa a passar por vários processos. É aí que falta oxigênio dentro do aquário. E esse aquário, o peixe começa a ter comorbidades, doenças crônicas, diabetes, qualquer tipo de doença que veio de um desequilíbrio biológico. Ou seja, a água do aquário não é mais limpa, a água do aquário ela está suja, ela pode estar esverdeada como ela pode estar marrom. O fundo do seu aquário está lotado de sedimentos. Você nunca trocou a água do aquário. O que isso quer dizer? Eu nunca me preocupei muito que o meu corpo vai colocar uma toxina para fora. Aliás, eu nem sei o que é toxina. Eu nem sei por que eu comecei a me sentir cansado. Eu nem sei por que minhas pernas estão inchando. Eu não sei o que está acontecendo. Então o que eu vejo na clínica? Paciente de câncer, excesso de parasita. Paciente com depressão, excesso de fungo. Então assim, o desequilíbrio biológico do seu corpo entrou em funcionamento. Então vamos lá, como é que funciona a cura? Vamos dizer que o teu aquário está com água barrenta, sedimentos no fundo, as plantas que estavam no aquário para fazer a filtragem natural da água, todas já morreram. O seu peixe você não sabe nem onde ele se encontra. Tá? Então eu chamo isso de processos de detox. Eu vou começar a desintoxicar o seu corpo. Porém, não adianta eu desintoxicar o corpo e não trocar o sistema de filtragem, não trocar as bombas que jogam oxigênio para dentro da água, trocar nada. Eu só fiz o detox. Eu basicamente vou te dizer você vai se sentir melhor, porque vai ter mais oxigênio dentro da água, porém o seu aquário continua sujo. Tá? Então você não fez o tratamento, você só deu uma limpadinha ali no carro. Digamos que teu carro chegou cheio de lama por dentro, lama por fora, e a gente deu uma jateada de água no teu carro, mas ele continua sujo, porque quando ele secou, você percebeu que o vidro do teu carro está lotado de uma laminha bem fininha,
que aquela pintura brilhante do seu carro não é mais brilhante como você imaginava no dia que você comprou. Mesma coisa é o aquário. A água está mais limpa, mas ela ainda está turva. Então o que a gente tem que fazer? Trocar todo o sistema de filtragem. Trocar tudo. Isso é mais fácil de fazer em coisas que são um aquário, o carro. Já no corpo humano eu não posso trocar o teu coração, trocar teu rim, trocar teu intestino. Então o que eu tenho que fazer? Continuar limpando ele, começando a matar as bactérias, parasitas, fungo, vírus que estão em desequilíbrio. A gente é lotado de bactérias. A gente, na verdade, é 70% bactéria. 30% são outras coisas. E né, junto com essa bactéria tem água. Tá? Então a gente vai limpar, trocar o sistema de filtragem do aquário. Troquei o sistema de filtragem, fiz o tal do detox, a água está turva ainda. Eu não posso trocar a água do aquário, tirar aquela água barrenta e colocar uma água límpida, porque aquele peixe está acostumado com outro tipo de ambiente. Ele foi ficando doente ao longo do caminho, ele não ficou doente do dia para a noite. Então eu não consigo tirar o teu sangue e colocar um novo do dia para a noite achando que o teu corpo não vai reagir, tentando entender o que está acontecendo. É a mesma coisa com o aquário. Eu vou limpar a água, ficou turva, vou limpar o sistema de filtragem, aos poucos o peixe vai recobrando aquela consciência, aquela memória celular. E ele vai entendendo que aquele processo é lento. E aí agora sim eu vou conseguir olhar para o fundo do aquário e ver o que está acontecendo. Porque aquelas pedras que foram colocadas ali, elas fazem parte de um processo de limpeza. Eles fazem parte de um processo onde há uma filtragem. Mas quando a filtragem ficou sobrecarregada, a minha bomba de oxigênio quebrou, a minha bomba de puxar água para fora do aquário quebrou, o aquário ficou sujo. Então, de novo, eu vou trocar a água, vou trocar a parte do fundo do aquário e assim na doença. Eu vou começar aos poucos tratar dos vírus, dos parasitas, das bactérias, até que o seu corpo entre em funcionamento normal. Entrou em funcionamento normal, posso voltar à vida normal? Não, porque é exatamente isso que te levou à doença. Se você tentar voltar a fazer o que você fazia antes, a recaída da doença é muito mais rápida, porque o corpo já estava doente antes. E também não tem pílula mágica, não adianta chegar na clínica e falar que quer ficar bom em um mês. Não existe. Você demorou anos para ficar doente. 30 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos. Ah, mas e quando uma criança entra com câncer? Provavelmente aquela criança já nasceu intoxicada. Só que ela estava com o corpo mais novo ali e você não percebeu. Mas ela já vinha com a intoxicação da placenta da mãe dela. É muito importante quando a pessoa quer ter um filho, que ela entenda que o processo a sua genética vai passar de mãe para filho. Só que as suas toxinas também vão passar pela placenta. Tá? Então o seu filho também vai nascer intoxicado. Esse é o caso clássico de autismo. O autista, ele nasce intoxicado por determinados parasitas que ele traz da mãe. Tanto é que existem clínicas em São Paulo especializadas em tratamento para a mulher antes dela engravidar. Então eles fazem detox, fazem análise de mineralograma capilar para ver se a paciente está intoxicada por algum metal pesado. E aí fazem um tratamento antes da mãe gerar a criança. Então a mãe entra no processo de descontaminação para ela conseguir ter um filho saudável. É um pouco absurdo falar isso, mas é o que vem acontecendo nos últimos anos. A gente tinha uma taxa de 1 para 1 milhão de crianças autistas na década de 50. Hoje está na faixa de 1 para 50. E se a gente continuar caminhando do jeito que a gente vai ser 1 para 10, 1 para 3, 1 para 1, e aí só Deus sabe o que pode acontecer. Mas enfim, o processo de doença ele é devagar. E a gente nossa proposta é prevenir doenças, mas hoje
poucas pessoas têm essa mentalidade. Eu vou no médico para eu me prevenir e não para eu curar. A pessoa espera ficar doente e aí ela vai procurar um tratamento. O que a Clínica Energia Amor se propõe é: vamos tratar do paciente para que ele não fique doente. E aí entra a parte da biofísica, que ela consegue prever uma doença antes dela acontecer, através de biorressonância, que é o princípio básico da física. Você joga uma onda e vê se o teu corpo responde. Se ele responde, significa que você tem um gatilho para aquela doença. Então a gente vai tratar antes que a doença se instale. As pessoas falam: ah, mas é uma doença, não é uma coisa. Não, mas todas as doenças têm uma causa. E essa causa, ela, principalmente, ela está ligada a vírus, parasitas, bactérias, todos os tipos de patógenos. Tá? Então é uma combinação de determinados patógenos para que aquela doença seja formada. Todas as doenças são assim? Quase todas, a grande maioria é assim. Câncer, diabetes, doença de Crohn, colite, tudo isso é causado por patógenos, tá? Então, vamos limpar o aquário e vamos manter o aquário limpo. Não vamos voltar a fazer o que a gente fazia antes, porque o que você fazia antes é exatamente o que te levou à doença, tá bom? Então, acho que eu vou ficando por aqui. E no vídeo tem algumas imagens de como que são os aquários, os processos que eles vão ficando doentes. Todos os processos que eu falei, de começar a água a ficar turva, dela ficar muito barrenta, de limpar o aquário e até ficar o peixe você conseguir ver o peixe como do dia que você comprou o seu aquário. E aí passar a tratar o aquário de uma outra forma, com uma manutenção preventiva.